A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente por nossa equipe, mas toda a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe está sendo composta hoje pela Cláudia, pelo Donizete, pelo Dr. Joel e eu, Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. E a Pamela, que é responsável pela nossa página no Facebook. E agora vocês podem ouvir, através do link que se encontra disponível na página do Face, a nossa gravação caseira no YouTube. Assim, se tiverem dúvidas, pode estar ouvindo novamente e qualquer coisa, postar o questionamento na página do Face. O nosso Conversando é interativo, assim vamos usar o chat bate-papo para colocar as dúvidas e pensamentos dentro do conteúdo do dia, de hoje, a fim de que ele fique realmente um bate-papo e não um monólogo. Hoje estaremos tratando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens de 4 a 10. O que são provas? O que são expiações? Todos temos que sofrer para evoluir? Somos sempre punidos? O que fazer com as aflições? Vamos deixar que o calor dos nossos corações nos proporcione aconchego, serenar nossas mentes, retirar todo o cansaço da semana, todas as preocupações, toda a euforia do final de semana que se aproxima, buscando nos concentrarmos na paz do Mestre Jesus. E assim, já sintonizados com nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia Recanto de Irmãos e Burgo dos Lírios e todos os espíritos que estão nos acompanhando, sejam para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Boa noite a todos. Então vamos à oração de início. Acomode-se, relaxe, feche os olhos, abra sua mente. Desapegue-se de toda preocupação e de todos os sentimentos que lhe afligem. Liberte-se de todos os valores materiais, concentre-se e predisponha-se a receber de Deus, de Jesus, nosso Mestre Maior, e de seus mensageiros da boa vontade, os fluidos benfazejos que proporcionam equilíbrio, harmonia, refazimento e paz. Transporta-se e venha conosco para um jardim muito florido e perfumado, com árvores frondosas, onde pássaros cantam as glórias do infinito amor. Diante dessa natureza cheia de vida, de harmonia e de paz, elevemos nossos pensamentos em oração ao Todo-Poderoso, Senhor da infinita bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui estamos diante de Ti, imperfeitos, pequeninos, aflitos, sofredores, reconhecendo que nada somos diante de Teu universo, mas cheios de alegria, de esperança e de disposição, por compreendermos que tudo somos diante do Teu amor para com Tuas criaturas. Ampara-nos, Senhor, para que nos libertemos das amarras do sentimento inferiores que ainda habitam em nós. Auxilia-nos na luta que travamos com nossa herança primitiva, com nossa ignorância para as verdades da Tua criação. Refrigera-nos o espírito, ameniza nossas dores e sofrimentos, mas, sobretudo, Senhor, amplia-nos a percepção para a necessidade de amar e de servir. Tira-nos da inércia da fé sem obras, estimula-nos os pensamentos para que transformem em ações voltadas para o bem e para a paz. Perdoa-nos, Senhor, as falhas e as quedas morais, mesmo depois de já termos entendido a necessidade da libertação espiritual. Protege nossa família, amigos e parentes, mas principalmente a todos aqueles que nos ajudam a lapidar o espírito, contrariando-nos à vontade e nos obrigando ao exercício da paciência, da indulgência e da misericórdia.
Ensina-nos a perdoar incondicionalmente a todos os que nos ofendem e caluniam. Imuniza-nos o espírito da suscetibilidade que nos originam do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que só nos iludem, escravizam e desorientam. Apazigua, Senhor, nossos sentimentos para vencermos a exaltação. Ajuda-nos a calar quando não formos capazes de ajudar. Refreia nosso ímpeto de agir para podermos refletir antes de tomarmos ações intempestivas que desarmonizam e desequilibram. Deixa fluir sobre nós tuas vibrações amorosas, trazendo paz e alegria de viver. Dá-nos a coragem e a resignação frente às situações que nos parecem difíceis ou impossíveis, mas, sobretudo, Senhor, reforça nossa vontade para não desfalecermos diante das provas e sermos capazes de cumprir com tudo aquilo que nos cabe. Mostra-nos a necessidade de julgar, de perdoar, de aceitar e de compreender que tudo que nos ocorre está de acordo com os teus desígnios e com tua lei de justiça, amor e caridade, e que somos os únicos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Que tua luz, Senhor, possa inundar nossos espíritos e nos fazer sentir como verdadeiros filhos da tua criação. Que assim seja, graças a Deus. Essa mensagem é um pequeno trecho da Bíblia de Paulo em Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo, com muitas dores. Paulo não quis nos dizer que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano. Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando respeito às convenções construtivas numa de suas mais lindas parábolas. Emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que tem vem às mãos, pelos caminhos retos que só a tua consciência pode analisar a claridade divina. É um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes derem, e aí de ti se materializarem essas forças benéficas no sombrio edifício da iniquidade. Cláudia, pode continuar com a leitura do item 4. Causas atuais das aflições. Item 4. As dificuldades da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, vêm de duas fontes bem diferentes, e é importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Voltando-se para a origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e da forma de agir dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu descuido, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não saberem limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas divergências e disputas calamitosas teriam sido evitadas com um pouco de moderação e menos delicadeza? Quantas doenças e enfermidades decorrem da falta de paciência e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram desde o princípio as más tendências deles, por fraqueza ou por indiferença,
deixaram que neles se crescessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas atribulações e decepções da vida, voltem passo a passo à origem dos males que o torturam e verifiquem. As mais das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, a quem o homem há de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Pois em grande número de casos o homem é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas ao seu desleixo. Fora de dúvida, os males dessa natureza produzem uma notável porção de tropeços da vida. O homem evitará esses males quando trabalhar para se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então vamos dar agora início aos nossos questionamentos, começando. O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Bom, é interessante a gente começar pensando assim. Primeiramente, vamos fazer uma autoanálise, pois, na maioria das vezes, a responsabilidade desses males é nossa. E diante desse fato, com muita humildade, quando percebemos que a responsabilidade desses males é nossa, vamos iniciar e aprofundar a nossa reforma íntima, corrigindo os nossos erros, não em prol dos outros, mas em prol de nós mesmos, né? A hora que a gente fizer isso por nós vamos ter condições de estar amando o próximo. Vamos ver agora o que a Cláudia tem para dizer, ou o Donizete, e depois o professor Joel, ele fecha esse questionamento para a gente. Essa autoanálise que a Cris acabou de falar, ela tem que ser uma autoanálise sincera. E ela vai revelar que, na maioria das vezes, nós somos, sim, os responsáveis pelos nossos sofrimentos, por causa que a gente vê os excessos que a gente comete. A gente vai advertir também a diferença entre o bem e o mal, lembrando que a nossa consciência, ela está sempre assim, advertindo a gente. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente prefere ignorá-la e deixa para lá e vamos que vamos, e vai indo e vai errando, e depois a gente vai passar, logicamente que isso vai ter um grande efeito e vai ser uma grande aflição. Aí as pessoas perguntam, mas isso então foi de outra? Não, nós que geramos neste momento. Como, por exemplo, a gente prevalecer no nosso orgulho, a gente prevalecer na nossa vaidade, a gente não cultivar, como a Cris acabou de falar, na humildade. E isso tudo vai atribuindo um efeito que será uma aflição muito grande. E essa aflição não tem raiz na vida passada. Ela está sendo criada aqui mesmo, né? Então, por isso que é muito importante a gente parar e refletir mesmo. E no nosso dia a dia, a gente sempre está melhorando, a gente está sempre evoluindo e buscando o nosso discernimento para a gente ter, principalmente, a noção e aplicar a diferença do bem e do mal. Bom, esse que era o que eu tinha para falar. Doni? Obrigado, Cláudia. Igual a Cris falou, né? Todos nós temos, né, algum fardo para carregar, né? Isso foi nós mesmos que colocamos nas próprias costas, pois em cada vida passada deixamos uma dívida, e se hoje estamos chorando, se estamos pedindo por justiça ou se somos justiçados, isso não acontece ao acaso, pois, como já dissemos, né, o acaso não existe. Por não lembrarmos o que fizemos em uma encarnação passada, hoje pagamos pelo que fizemos de mal e recebemos coisa boa quando praticamos o bem. Afinal, não se colhe uvas em safra de feijão.
Não podemos esquecer que a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. E Deus não tem culpa nenhuma pelo que fazemos em nossa vida, pois temos o livre-arbítrio. Só não podemos esquecer que a nossa vida é o que a gente está programando para ser. Digo com quem andas que eu te direis quem tu és, né? Nossos caminhos somos nós que traçamos. Se nos acontece alguma coisa de ruim no trajeto de nossa caminhada, foi porque lá atrás fizemos algo de ruim a alguém. Então vamos ao exame de consciência, né, e ver onde erramos, para corrigir e começar de novo. Assim veremos que o caminho vai tomando outro rumo. Dr. Joel, tem alguma coisa? Realmente, tudo o que vocês disseram, meus amigos, tem uma pertinência muito grande. Só, na verdade, agora precisamos partir para os exemplos das realidades que acontecem na vida do dia a dia, relacionadas com o nosso comportamento, no que tange às causas atuais das aflições. O egoísmo, os ciúmes e a inveja, que foram já conotados, são os principais motivos. A ganância de querermos ser mais do que aquilo que precisaríamos ser. É outro caminho que nos leva a situações muito difíceis. Se um amigo meu pôde comprar um belo automóvel e construiu para si um palacete, eu não devo, se for um observador dos ensinamentos de Cristo, querer melhorar as condições da minha casa, que foi feita de acordo com as minhas posses. Querer trocar o meu carro ainda em condições de uso, comprando um carro último tipo, porque o meu amigo ou porque uma outra pessoa das minhas relações adquiriu um veículo nestes termos. Se a gente vai analisar profundamente, percebemos quantas pessoas conflitadas tem no presente. Porque, na verdade, é muito grande o número de pessoas que perderam o direito de propriedade dos bens adquiridos através de financiamentos e não tiveram condições de atender aqueles compromissos porque cederam à ganância, porque cederam ao egoísmo, cederam à vaidade, fragilizaram-se ante a vaidade e sim puseram em prática, aceitando até mesmo a tentação de ordem espiritual de darem um passo maior do que a sua perna. Tem muitos bens que as financeiras estão arrecadando. Existe um protesto nos órgãos que cuidam da credibilidade nossa, como por exemplo a Serasa. E essas pessoas ficam aflitas, famílias ficam aflitas. Fica um verdadeiro desespero de causa, porque o seu ganho, devido às dificuldades que no presente nós enfrentamos, aumentam as proporções das preocupações e do sofrimento. Até pode-se dizer se vai se procurar todos os motivos, embora não tenhamos conhecimento de causa para exemplificar, que muitas vezes uma família desaparece pelo gesto tresloucado do suicídio devido ao desespero. Porque reconhece a sua plena ausência de condições para atender esses compromissos e não querem enfrentar uma situação difícil e são desprovidos de uma base de religiosidade e são até mesmo desconhecedoras dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Então nós não queremos julgar, mas percebemos que muitas coisas na nossa vida, se a gente vai tentar ouvir aquela voz mais baixo que se manifesta dentro de nós e que chamamos de voz da nossa consciência, muitas e muitas vezes trata-se da voz de um amigo espiritual, às vezes nosso guia espiritual, nosso mentor, que não nos acompanha a todos os momentos, mas estão ligados a nós pelo veículo do pensamento e sabem tudo o que nós vamos
cometer, praticar, em termos até de precipitação ou de invigilância. E a gente ouve, então, esta voz, e muitas vezes não diga para ela: fulano, não compre tal coisa, não se endivide, não precisa comprar roupas de luxo, quando as roupas do teu dia a dia não causam impressões más às pessoas do teu convívio. Não queira ser mais do que aquilo que tu és na realidade, que tu pode ser. Os irmãos me perdoem, eu vou utilizar uma expressão que é um ditado, mas que é uma expressão de sabedoria, que praticamente define a realidade comportamental de um grande número de irmãos nossos da sociedade de presente, que é comer feijão e querer arrotar peru. Aqueles que tentam isto aumentam as suas aflições. Porque pensem bem, a pessoa tem um poder aquisitivo num termo limitado, numa proporção limitada, e que é o bastante para que ele possa suprir as suas necessidades, se for cometido, e se não tiver as imperfeições que já foram mencionadas, a nortear as suas atitudes em termos de desequilíbrio e até mesmo de gestos precipitados. Então, realmente é muito procedente. Por exemplo, passando para outro enfoque, as pessoas gostam de beber socialmente, só que elas geralmente passam das medidas e toda a sociedade, especialmente a classe biomédica, conhece perfeitamente que a bebida alcoólica é prejudicial à saúde do organismo no sentido geral. A gente é sabedor que existem pessoas que, por tradições devido à sua origem, são habituadas a ingerir as imperfeições que já grandes quantidades de vinho nos momentos de festa. As atitudes, os irmãos sabem muito bem, os irmãos dos quais nós estamos falando. Festivamente comem e bebem, pois sabe-se que entre essas pessoas existe uma grande quantidade de pacientes ao serviço da classe médica porque padecem de cirrose hepática. Percebam bem, se a pessoa fosse sábia e empregasse o conhecimento que é vislumbrado, que é descrito pelos próprios médicos, ou falado, de que uma dose mínima, um pequeno cálice de vinho diariamente é saudável, é bom para a saúde. Mas quem quer beber 1 litro de vinho por dia, ou 5 litros de vinho por dia, como acontece em algumas barbaridades, e nós já presenciamos esses acontecimentos, só pode terminar com cirrose hepática, com pancreatite hemorrágica. E agora pergunta-se, é destino? Ou será que nós aumentamos e criamos sem necessidade na vida do presente por não termos sido sábios, nem mesmo para seguirmos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus? Não fomos bastante sábios e prejudicamos os nossos órgãos, que são impactados e atacados até mesmo por essa ingestão excessiva de substância prejudicial à saúde. Então percebo, nós estamos cheios de exemplos. Estou nesse caminho, talvez até por necessidade, porque as pessoas jovens, e principalmente as mulheres, as nossas irmãs, estão ingressando por um caminho no qual a ingestão de bebidas alcoólicas nas famosas baladas, o cheiro de cocaína, a aspiração da cocaína, o uso de substâncias que excitam o organismo, o tabagismo praticado por essas moças, porque é muito comum as moças e mulheres jovens andarem pelas ruas com um cigarro no meio dos dedos e fumando, um atrás do outro. Então geram-se as doenças oriundas do uso do tabaco, oriundas das bebidas alcoólicas, oriundas dos tóxicos e entorpecentes. E pensem bem agora, meus irmãos, na aflição imensa criada para os familiares destas pessoas
que começam a protagonizar e criar no seu organismo esses desequilíbrios funcionais e até mesmo patogênicos. Percebam, então, como realmente nós estamos longe de sermos sábios no uso das nossas atitudes de maneira coerente, de sermos equilibrados, de seguirmos os ensinamentos relacionados pelo Divino Mestre Jesus e que estão contidos no Evangelho. E que até mesmo faz parte das temas que nós chamamos de bem-aventuranças. Percebam, meus irmãos, que nós poderíamos prosseguir ainda falando sobre isso, que são as causas atuais da aflição. Mas como o irmão está me... Sim? Claro, meu irmão. Meu som não está bom, Pedro. Tem que falar mais alto? Cara. Não é isso? Não consegue? Com esse tipo de atitude que a gente resolva, esse caminho que a gente resolva percorrer? Não deixa de ser, minha irmã, um suicídio que a pessoa está praticando passo a passo, porque ela marcha em direção à morte do seu corpo e antecipa o tempo que foi programado e estabelecido para ela viver aqui na Terra e ter a sua chance de progresso, de reparação e de cura da sua alma doente. Outras tantas vezes é um suicídio a curto prazo. Vejam, quando as pessoas aurem excessivas doses de cocaína, quando usam a morfina, quando utilizam o excesso de bebida, quando usam em excesso os afrodisíacos, quando primam pelo aprimoramento da sua forma física, valorizando o seu corpo, que desejam seja muito bonito, mas, na verdade, esquecem-se da beleza e do crescimento da sua alma, que constitui a razão de ser dentro da eternidade, e por isso que Deus nos ensejou a oportunidade de vivermos na atualidade. Então, todas estas situações, elas poderão nos levar à morte prematuramente. Quantas pessoas tiveram a perfuração de suas alças intestinais no processo de lipoaspiração e que são tão noticiadas nos veículos de comunicação? Porque não tendo estas pessoas posses financeiras, elas se expõem à gratuidade de um médico despreparado e às vezes até desequipado dos materiais necessários para que essa cirurgia que reduz o peso e aprimora a forma não são feitas adequadamente e elas terminam morrendo. Nós tivemos o caso de uma senhora que a gente escutou na televisão, a notícia, e que ela morreu porque simplesmente houve uma perfuração das alças intestinais ou mesmo uma perfuração em outra situação do esôfago. Vejam só a falta de habilidade médica na realização de um trabalho desta natureza. É claro que nós não estamos generalizando e sabemos que a medicina, que é uma bênção, é constituída também por médicos muito competentes e credenciados. Mas acontece que no trabalho existe a concorrência e existem aqueles médicos que não têm a capacidade adequada, por falta de treino, por falta de preparo prévio, eles cobram pouco. E cobrando pouco, então são procurados e as pessoas põem em risco a sua vida e a sua saúde. Isso é um fato, não deixa de ser uma forma de suicídio quando isso acontece. Os mais variados resultados ocorrem. Às vezes a pessoa fica, as mulheres ficam com o corpo cheio de cicatrizes, com os seios deformados, cicatrizes que não fecham mais, ou outras partes do seu corpo, porque inclusive de maneira criminosa e até mesmo irresponsável, utilizam um silicone que não é de qualidade definida e aceita pelos parâmetros da medicina humana. E depois vem a problemática da rejeição, e essas pessoas querem processar o médico, até poderão ter o direito,
Mas vejam só como elas aumentaram no presente sem necessidade a sua aflição. Porque existe o problema existe o recurso da fisioterapia, existe o recurso dos educadores físicos, existe o recurso dos orientadores médicos para que a pessoa possa, passo a passo, ir reduzindo o seu peso e através de orientações médicas, fisioterápicas, ou de educação física, ou mesmo de nutricionistas, ela poderá perder o seu peso e aprimorar a sua forma sem necessidade destes recursos de tão curto prazo. E estas pessoas estão aumentando as proporções da sua aflição. Agora é necessário entendermos que quando gera amor médico até das pessoas, então questiona-se, como já tive a oportunidade de fazer, e é necessário que aconteça. Não nos preocupemos quando um exemplo é enfocado várias vezes, porque esse é o propósito da vida na nossa existência eterna, é através da repetição das nossas existências, pelos processos reencarnatórios, que teremos a oportunidade de crescer, de reparar, de perder as imperfeições, enfim, de termos o nosso crescimento em nossa trajetória eterna em direção a Deus. Então, quando nós repetimos, nós precisamos, para que todas as pessoas que tenham a oportunidade de estar nos escutando, ou que venham a nos escutar quando as gravações sejam apresentadas, que elas irão responder pelos seus descuidos, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, muitas vezes gratuita, sem necessidade nenhuma, porque se elas morrem antes do tempo que estava marcado para viver, elas irão levar para o outro lado, no seu ser espiritual, os registros destes gestos translocados ou patógenos que com certeza irão se manifestar no plano espiritual e essa pessoa irá ter na sua alma estas lesões. Então aí existe a conotação de que isso parece que o nosso irmão Donizete. E existem as causas anteriores das aflições e que poderão se manifestar no presente devido ao fato de se achar registrado no nosso corpo espiritual, de se extravasar na próxima existência na forma de energias deletérias que saem do perispírito e passam através do corpo físico, registrando as patogenias que muitas vezes nos criam caminhos dolorosos. Mas é um processo amoroso para a cura de nossas almas mentes. Por esse motivo, nós sabemos que na atualidade, muitos irmãos espíritas, e eu procuro ser um deles, Deus não castiga, nós não temos dívida para com ninguém quando transgredimos as leis, a não ser para nós mesmos, perante a contabilidade divina que se acha em nós registrada. No outro lado da vida, quando lá chegamos nessas condições deploráveis, a gente não só se conscientiza que deixou de pôr em prática a programação que foi pré-estabelecida, como também a pessoa precisa curar a sua alma. Enquanto a pessoa está no plano espiritual, se ela chega muito deformada com o seu ser espiritual, se tiver merecimento para tanto, os espíritos maiores fazem remodelações no corpo espiritual, mas essas remodelações são transitórias. Eles usam o fluido cósmico universal com os quais trabalham, transformando esses fluidos em tecidos espirituais, que irão preencher as lacunas, até mesmo desmanchar as feridas monstruosas, a fim de que o espírito possa, lá no outro lado, ter uma existência normal. Mas ele carregará consigo, todavia, os registros dos erros que praticou, das transgressões que foram feitas, das autoagressões, do uso imoderado e desregrado da sua saúde, e é claro que tudo isso na forma de núcleos de potenciação, núcleos potenciais. Assim
definidos e estabelecidos pelo trabalho do Dr. Jorge Andréas, que se torna cada vez mais uma prova evidente dessas realidades. Então, embora o perispírito tenha sido remodelado, acertado, pela bondade da divina providência, a tarefa dos espíritos habilitados para este fim, quando houver o nascimento destes núcleos de potenciação, esses núcleos potenciais deletérios começarão a se extravasar as energias doentes através do corpo somático, e assim então vai se perpetuar, e não obstante a pessoa não veja, e não obstante a pessoa não use tóxicos entorpecentes, e não obstante a pessoa não prime pela glutonice exagerada, e não obstante ela seja uma pessoa pura, ela vai ter uma doença que a medicina humana não conseguirá nivelar. E que trata-se de um processo amoroso, do amor divino, perpetrado por suas leis que acontecem em cada um de nós. E deste modo, então, existe a restauração ao longo do tempo da saúde das almas que renasceram doentes e precisam ser curadas. Assim, meus irmãos, no campo das relações humanas, também precisamos entender que a consciência do nosso ser espiritual, que se extravasa através do nosso intelecto e da nossa capacidade de pensar, de analisar, de sentir, ela vem muitas vezes nas nossas atitudes dá origem a venenos que irão repercutir contra a integridade física do nosso corpo. Eu não sei se eu disse alguma outra vez, mas eu já disse, eu peço a vocês que tenham paciência e escutem de novo. Eu não sei em que ponto ficou a evolução desse trabalho, que foi apresentado num documentário radiofônico por um personagem, grande locutor, que já não está mais conosco, que é o Dr. Flávio Alcaraz Gomes. Ele falou dos venenos que são produzidos nas lágrimas das pessoas que têm egoísmo, que têm inveja, que têm ciúmes e que têm ódio, e por causa do desequilíbrio desses sentimentos desregrados, estas pessoas produzem nas lágrimas que foram coletadas por um cientista venenos. E estas lágrimas foram injetadas em cobaias, e essas cobaias morreram. Outras cobaias na mesma experimentação, por pessoas emocionais que choram fácil, mas que amam muito e que às vezes choram até de alegria, também as mesmas lágrimas delas foram coletadas e foram injetadas do experimento em outras cobaias saudáveis, e com estas nada aconteceu. Percebo, nós produzimos venenos que irão repercutir contra a saúde do nosso corpo. Às vezes, meus irmãos, a nossa energia mental, em decorrência das nossas imperfeições, tem proporções tão grandes e negativas que conseguem adulterar o código genético de algumas células do nosso organismo. Não significa que esta seja a única dinâmica pela qual o nosso organismo é alterado ou adulterado, melhor dizendo. Existem outras considerações, mas com os nossos pensamentos negativos, nós provocamos alterações nas nossas células, às vezes nos nossos tecidos até mesmo cerebrais. É tudo parecido nas análises, se vamos ao fundo da questão. E estas células poderão se tornar cancerosas. E tudo a biologia explica. A preocupação dos médicos quando tratam os pacientes é estabelecerem neles a paz. Graças a Deus que existe a medicina humana já constituída por médicos espiritualizados, ou médicos espíritas, que inclusive já constituíram a sociedade dos médicos espíritas, e eles reconhecem a importância da oração. E outros médicos que têm outras religiões e acreditam em Deus reconhecem também a importância da oração.
Eu tenho médicos amigos, inclusive quando fazem intervenções cirúrgicas, já conversaram comigo e tiveram a oportunidade de dizer que antes deles realizarem a intervenção cirúrgica, eles pedem ajuda a Deus e aos anjos, usando a terminologia que está de acordo com a sua religiosidade ou religião. Então percebam que realmente os nossos sentimentos repercutem, ou favoravelmente ou desfavoravelmente. E quando é desfavoravelmente, nós estamos aumentando as proporções das causas que nos tornam aflitos na vida presente. Isto geralmente ocorre com as pessoas que usam dos prazeres do mundo e acham que ganharam um corpo tão somente para usufruir aquela felicidade passageira, transitória, relacionada com a beleza, e esquecem-se que são almas que vieram para exercitar e desenvolver as suas virtudes. E não cuidam da sua saúde e aumentam no presente com as causas das suas aflições. Eu acho que já falei demais. Os meus irmãos agora, por favor, prosseguem um pouquinho. Pode até perguntar alguma coisa se acharem necessário. Bem, vamos dar prosseguimento, então, professor Joel, comentando um pouquinho que o pessoal falou no chat, né, tiveram colocações interessantes, e vamos passar para o segundo questionamento, que está estritamente ligado com o que foi falado e complementando o primeiro questionamento. Então, nós temos colocações, em conhecer a passagem do Evangelho, Jesus já dizia a seus discípulos que no mundo eles teriam aflições. Então, no chat nós temos vários pensamentos, colocações que não necessariamente precisam de explicação. Por si só, elas já se explicam. Por isso a gente está colocando, né, porque foi muito bem colocado. Então, o Toninho trouxe para a gente uma passagem do Evangelho. Jesus já dizia a seus discípulos que no mundo eles teriam aflições. Nós estamos de escola, provas e expiações, provenientes ainda de nosso grau de evolução. Todos passamos por aflições. E o que a gente precisa é como aprender, como lidar com essas aflições. Né? Aí o Toninho ainda complementa: as aflições que nos tomam a alma são apenas o resultado de um longo período de descuido a que nos entregamos. Desse modo, se a alma se apresenta aflita, é porque clama mudanças em suas paragens íntimas. Foi exatamente o que a gente já havia falado da reforma íntima, o professor Joel complementou, né? E aqui ainda fala assim, a Solange coloca: entender que o causador dos momentos ruins que passamos somos nós mesmos. E diante disso, eu já vou colocar o segundo questionamento, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e aí complementa melhor. Podemos dizer, então, que quando a gente para analisar e ver a nossa responsabilidade diante dessas aflições, a gente começa a analisar tudo o que estamos fazendo, né, essa autoanálise, nós podemos dizer que nós não estaríamos sendo espontâneos, que as nossas ações estariam sendo programadas. Será que isso é bom ou ruim? Bom, primeiro a gente tem que entender que nisso, de forma alguma, a gente analisar nossas ações, fazer uma autoanálise de como estamos indo, né, atrapalha a espontaneidade. Ser espontâneo não é o mesmo que ser irresponsável, ou, se preferirem, isentar-nos de nossas responsabilidades, não é mesmo? Quando a gente vigia nossos pensamentos e a gente procura aplicar o que o mestre nos ensinou em nossas ações diárias, estaremos evitando muitos dissabores e estaremos sendo nós mesmos, e não perdendo a espontaneidade. Agora eu não sei se vamos recomeçar, né? Não sei se o Donizete, a Cláudia, quem vai começar, e depois o professor Joel acrescenta, sendo que logo depois nós vamos falar dos nossos erros, como corrigi-los, que o professor Joel já trouxe bastante exemplo prático. Então, estou passando o microfone. Bom, Cris, então eu vou complementar mais um pouquinho sobre esse questionamento, né, o que podemos dizer, né, que essa análise atrapalha a espontaneidade de nossas ações? Sim, a ausência, né, de análise em relação à atitude a tomar vários momentos pode prejudicar-nos consideravelmente, sim. A ausência, né? A certeza de que
habilitamos a viver verdadeiramente o momento presente, só poderá ser dada pela consciência individualizada. Poderia dizer que a vida facilita o aparecimento da responsabilidade, né, de que existe em nós. Mas aquilo que gostaria que me entendessem era simplesmente o fato de não colocarmos simplesmente nas mãos da sorte a nossa vida. Professor Joel, Cláudia? Na verdade, tentei escutar e entender meu irmão, e tudo está relacionado com a nossa postura de religiosidade quando usamos nas nossas referências de vida os ensinamentos de Cristo. Realmente, nós temos no presente sofrimentos e viemos para sofrer. O Divino Mestre Jesus, quando analisava as pessoas do seu tempo e conseguia não somente conhecer os problemas de ordem física que acontecia com os mesmos, naquela época em que na sociedade os fortes maltratavam muito os fracos, até mesmo com a problemática da escravidão e do sacrifício exagerado, Cristo conseguia perceber nas pessoas que sofriam o motivo do seu sofrimento. Cristo não somente via as lesões do organismo, mas também enxergava as lesões da alma. E enxergando as lesões da alma, e sabendo que nosso mundo era um mundo exclusivamente de expiações e provas naquele tempo, ele não poderia ter tido outra linguagem como a que teve, e que neste mundo nós não vemos para ser felizes, e que a felicidade completa muitas vezes até nem é conseguida aqui na Terra. Às vezes até mesmo o sofrimento é vivenciado por entidades espirituais, que são espíritos que não teriam precisão de se submeter àquela modalidade desse sofrimento, mas eles precisam dar um passo a mais na sua trajetória evolutiva e escolhem provas dolorosas para serem para eles vivenciadas e, ao mesmo tempo, poderem estas provas servir como exemplo para aqueles outros que precisam de coragem para enfrentar seus problemas. Se Cristo enxergava os registros da alma, ele não poderia se ler da linguagem que nós hoje usamos, porque a humanidade não entenderia essas explicações. Existia até mesmo dificuldade dos povos do passado, que na verdade somos nós que hoje vivemos no presente, e eles não aceitariam essas explicações, não teriam nem poder de alcance. Mas agora vejam, só nas exposições que nós fizemos há poucos momentos, que os irmãos fizeram, nós percebemos que toda a consequência da nossa atitude ficam registradas na nossa alma. E na forma, às vezes, de doença, nós precisamos curar a nossa alma doente. São as doenças da alma. E também é preciso que entendamos que aquelas pessoas que praticaram muito mal em relação aos seus semelhantes, meu Deus do céu, essas pessoas trazem a necessidade de sofrer. Não nos é dado nenhum direito a julgarmos o passado ou querermos analisar os exemplos tristes que acontecem no presente. Não nos é dado esse direito. Mas a verdade é uma só. A divina providência permite que as almas comprometidas pelas atitudes que tiveram em passado, às vezes milenar, nasçam e se submetam, porque elas pediram aquela oportunidade como processo de cura de suas almas doentes, a uma prova de expiação muito dolorosa. Nós não podemos dizer que as grandes tragédias, todos aqueles que sofreram a tragédia são culpados. Os que não têm culpa são socorridos de imediato pelos bons espíritos e são até libertos da situação de sofrimento. Os outros submeteram-se ao sofrimento porque era necessário
Eu tenho uma obra aqui em casa cujo título eu não lembro, mas está na minha biblioteca. E ela fala que muitas vezes no momento da tragédia, as entidades espirituais que precisam reparar as suas faltas, como processo às vezes de culminância e definitivo de cura, elas assumem a forma e assumem até as características que tinham no passado, pouco antes de acontecer esse evento, às vezes doloroso. Nos grandes incêndios, a morte nessa boate de Santa Maria, onde tragédia tão grande aconteceu, uma das maiores do país, e sabe-se que essas almas, às vezes que pensam estar sofrendo e que tanto confrangem, como é natural, os familiares que ficam entristecidos e querem achar responsáveis, estão, em verdade, tendo o privilégio de, às vezes, chegar ao término da cura da sua alma, porque precisa se redimir. Não vamos repetir a história do passado, nós conhecemos elas demais, mas lembremos das pessoas que não foram só incineradas em fornos crematórios, mas que foram mortas por asfixia através da utilização de gás venenoso chamado ácido cianídrico. O mesmo gás foi produzido lá em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e matou as pessoas por asfixia. Inclusive aqueles que propiciavam o socorro, por terem sofrido, por terem aurido em seus pulmões esse gás, pouco tempo depois morreram. E do grupo, por incrível que pareça, houveram pessoas que não tinham sido submetidas à asfixia e também eram parte do grupo que igualmente pereceram, todos no estado de juventude. Então percebam, meus irmãos, muitas vezes aquilo que parece uma tragédia e que a gente pensa que houve uma injustiça, não é tragédia. É apenas um processo de cura dolorosa. A tragédia, no meu entender, aconteceu não com Cristo, mas com a maldade dos seres humanos, inclusive estabelecida pelo sinédrio judaico daquele tempo, que exigiram de Pôncio Pilatos, com a devida aprovação de Herodes, a morte de Cristo após a terrível tortura a qual ele foi submetido. Esse sim foi uma tragédia. Agora, Cristo pura e simplesmente, ele mostrou que os seus ensinamentos eram verdadeiros e que seu amor era imenso, e o mesmo amor nós precisamos ter em relação aos nossos contraventores, a prática de todas as virtudes por ele ensinadas, que é a indulgência para com a imperfeição dos outros, que é o perdão não 7 vezes dos pecados, mas 70 vezes 7 para cada pecado, o que quer dizer que é perdoar sempre. A reconciliação com os inimigos enquanto estamos no caminho. Percebam, meus irmãos, existem todos os ensinamentos de Cristo e são vários. Inclusive ele se contrapôs à diretriz da lei mosaica, quando, por exemplo, não permitiu, usando tão somente a sua moral e atingindo o íntimo da consciência das pessoas que iam praticar o crime, se contrapôs ao apedrejamento de Maria Madalena. Percebam, meus irmãos, que esses ensinamentos todos devem ser usados por nós nas nossas atitudes. Também, meus irmãos, quando a gente se lembra que Moisés havia ensinado que deveriam amar-se aqueles que pertenciam ao grupo de hebreus, naquele tempo hebreu. Amar-vos e a odiar os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, que vocês devem amar os vossos inimigos, perdoar os que vos ofendem, orar por aqueles que vos caluniam e ofendem, a fim de serdes justos e merecedores do sol que brilha para os bons e para os maus,
e da chuva que cai sobre todos, sobre os justos e injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que fareis de diferente? Não fazem o mesmo os pagãos? E se saudardes somente aqueles que vos saúdam, que diferença existirá nisso? Não procedem da mesma forma os escribas e fariseus? Na verdade vos digo, que deveis ser tão perfeito, ou deveis vos tornar tão perfeito quão perfeito é nosso Pai que está nos céus. É claro que foi uma proposição do Mestre Jesus. Não pretendia ele que numa existência pudéssemos conseguir esta meta, mas deixou para nós a grande mensagem de praticar os ensinamentos que ele deixou como legado. E amou tanto a todos nós e ao povo da sua época que nos momentos derradeiros ele olhou para os céus, nos momentos em que era torturado e até foi perfurado para morrer mais depressa. E quando tinha sede, deram vinagre para ele beber. Porque realmente nós éramos muito maus. Nós, seres humanos, na profundidade do nosso inconsciente arcaico, graças a Deus que não conhecemos os registros que lá existem. E que deverão com certeza emergir, porque são processos patógenos dos quais deveremos nos curar através das nossas vicissitudes, às vezes programadas sim em outra existência. Então somos almas doentes e as causas, às vezes atuais das aflições, não podem ser mudadas. Porque essa mudança significaria estarmos interrompendo o nosso processo de cura. Desculpem-me, meus irmãos, se eu estou sendo repetitivo, mas percebam a necessidade de conhecermos esses fatos à luz das percepções e do entendimento e do progresso que na atualidade nós já conseguimos. Porque está provado, pensamento é energia, está provado para nós espíritas, através de experiências mesmo, se teve a oportunidade de conhecer ao longo dos tempos as diretrizes que estabelecem o funcionamento do corpo, elas procedem do nosso ser espiritual. O nosso corpo é tão somente um instrumento. E assim o nosso sistema nervoso central funciona, as nossas células funcionam, e uma verdadeira fonte energética, que às vezes de energias deletérias, criam as conturbações da nossa saúde, porque a nossa alma está doente e precisa ser curada. Percebam bem, meus irmãos, embora no Evangelho exista a expressão castigo, era um hábito que tinha no passado e que deveria ser talvez usada essa expressão, porque o povo naquele tempo não tinha condições para alcançar esse tipo de entendimento. Mesmo porque, muitas vezes, quando nós retornamos à pátria espiritual, nós levamos para o outro lado os nossos conhecimentos do presente. E temos casos de bispos e de padres católicos que depois manifestaram-se durante o período em que a mediunidade acontecia enquanto Kardec vivia, e que usavam estas expressões porque era uma herança arcaica existente no seu ser espiritual. Hoje em dia nós falamos mais em recuperação de saúde. Eu estou apenas como pessoa modesta emitindo esse parecer, porque muitos irmãos meus, pelos quais tenho respeito, usam a mesma forma de expressão. Mas pagar significa prestarmos conta a um devedor. E nós somos os nossos credores e nossos devedores. A contabilidade divina está registrada em nossa alma, computador perfeito. E aí sim, o pagamento é o extravasamento das energias doentes para que possamos ter a cura e a luminosidade da nossa alma, para a qual todos nós está destinado a ser almas brilhantes e afinizadas com as esferas mais altas. Pode falar, meus irmãos? Bem, professor Joel, acho que ficou muito bem explicado o que o senhor colocou, e pelo adiantado da hora, vamos pedir para a Cláudia o nosso próximo item, que é a leitura do item 7, que vai trazer mais alguns questionamentos interessantes para a gente. Então, Cláudia, você
pode estar lendo? Cláudia, você fala bem alto e pausado. Tem algum problema que chega aqui conturbado até o som, né? Fala. Talvez a macheta seja mal inserida no computador. Pode falar. Pode ser. Os sofrimentos devido a causas anteriores a essa existência, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, um homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, em sua vez, poderá ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi mesquinho, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá nascer a vir privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. E assim vai. Assim, se explicam pelas muitas existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as normalidades que apresenta a distribuição da sorte e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Mas esta anomalia só existe na aparência, porque considerada só do ponto de vista da vida presente, aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a entender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais o homem deve se esquecer que se acha num mundo inferior ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada dificuldade, deve se lembrar de que se pertencesse a um mundo mais adiantado, isto não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. E agora, então, nós vamos dar continuidade aos questionamentos. Então, dando continuidade aos questionamentos, vamos englobar 2 em 1 aqui, para que o conteúdo não seja, que a gente consiga abordar todo o conteúdo, né, dentro do tempo. Então, a gente começaria assim. A gente pode concluir, então, de tudo que o professor Joel colocou, a Cláudia, o Donizete, que todo o sofrimento se origina de uma falta praticada pelo espírito? E o que mais a gente pode dizer? O que seria, então, a diferença entre expiação e prova? Como seria essa relação? Expiação seria como uma correção imposta ao espírito através de uma lei da ação e reação que causa sempre reclamações e queixumes, além de revolta e desespero na maioria das vezes. Prova já seria uma tarefa, uma missão, geralmente marcada pelo sofrimento, mas uma aplicação prática dos conhecimentos e virtudes adquiridos teoricamente, que o espírito pede para aperfeiçoar-se. Veja bem, nem sempre é preciso a dor para aperfeiçoamento, como o professor Joel colocou, né? A Cláudia também mencionou. Podemos muito bem fazer opção pelo amor, para o aprendizado, e tudo será muito mais tranquilo. Por isso que a gente iniciou falando a importância de a gente estar fazendo uma reflexão de tudo aquilo que a gente faz, que não deixaria de ser espontâneo, mas a gente estaria analisando nossas atitudes para ver realmente quais são as causas das nossas aflições, que é o tema de estudo de hoje, tanto as do passado como as do presente. Então vamos dar prosseguimento, vendo o que o Donizete, a Cláudia, depois o Dr. Joel tem para acrescentar. Bom, não há uma única imperfeição da alma, né, que não importe inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não haja fonte de uma felicidade. A completa felicidade prende-se à perfeição. Isso é a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é causa de sofrimento e de privação da felicidade, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de felicidade e atenuante de sofrimento. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições.
como a felicidade é proporcionada à qualidade. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que as que têm 3 ou 4. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais felicidade do que outra menos rica de qualidade. A lei do progresso dá a todos a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como se despojar-se de quem tem de mal. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, pelo bem que deixou de fazer na vida também. Cláudia? Cláudio, antes de você falar, deixa eu só colocar um pensamento que o Toninho do chat aqui colocou. Ele coloca assim: depois das maravilhosas reflexões dessa noite, resta-nos o seguinte pensamento: saibamos sofrer, sofreremos menos. Eis o dístico que devemos nos lembrar em todos os estados depressivos de nossa alma, a fim de nos fortalecermos para o futuro. E ele coloca ainda: expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. Prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Qual? Qual? Só para complementar, é que estava travado, perdão. Só para complementar o que o nosso amigo do chat falou, exatamente a aprovação, muitas vezes, não é com o intuito de resgatar, mas sim de aprimorar a evolução. Muitos espíritos escolhem as provas, muitas vezes difíceis, mas que possam atingir uma evolução mais rápida, possam depurar o seu espírito mais rapidamente, né? Então são desafios impostos, na verdade planejados por ele mesmo no plano espiritual, né? Só isso que eu gostaria de complementar. Que bom, meu irmão. Se me é dado o direito de falar, é maravilhoso perceber-se a existência de irmãos que assimilaram tão bem os conteúdos e os propósitos da nossa doutrina, que é o de conseguirmos o nosso consolo. Na verdade, o irmão falou em resgate, mas não deixa de ser um resgate evolutivo. E muitas vezes, sim, como disse a nossa irmã Cláudia, tem casos e casos, porque às vezes a alma tem necessidade de fazer certas retificações em si, pendentes ainda, sendo ele, no entanto, já um espírito possuidor de uma hierarquia psíquica significativa. Eu até diria, em certos casos, grande, porque, por exemplo, André Luiz terá que reencarnar para obter no seu perispírito e onde estão os registros e no seu espírito, onde estão os núcleos de potenciação, a obter a restauração do equilíbrio, porque ele nasceu doente do equilíbrio. Mas isso não impede que ele seja a grande entidade espiritual que é. Porque o seu próprio guia no plano espiritual mostrou as lesões que ele tinha devido aos descuidos praticados e que acarretaram a sua morte antes do tempo, motivo porque ele foi chamado de suicida. E ele não tinha esse entendimento. Depois o seu guia espiritual fez com que ele tivesse tal entendimento. Então, realmente, o que disse o nosso irmão foi reforçado pela nossa irmã Cláudia, que usou o Evangelho como referência, porque realmente, assim como ela disse, está no Evangelho, mas é necessário que enfatizemos que muitas vezes uma pessoa utiliza por sua diretriz mental suas mãos para matar, mas depois que ela percebe a hediondez do que praticou, muitas vezes até por causa de sua invigilância induzida por espíritos obsessores, ela arrepende-se, ela sente o remorso. Mas acontece que o nosso poder mental
espiritual tem a força necessária para transmutar e plasmar o nosso corpo espiritual. E ela desejaria não ter aquele braço para não cometer tal crime. Desejaria não ter o discernimento para praticar o mal como praticou. E começa a ter um pensamento verdadeiramente que circula dentro de si, ela não se liberta nunca daquele pensamento que chamamos de remorso, e ela começa a ter um encolhimento do braço espiritual. E quando vai nascer no outro lado da vida, vai ter a oportunidade, o privilégio de restaurar a normalidade do seu braço espiritual. Porque irá nascer com todas as explicações plausíveis que a genética proporciona, sem um braço, ou com um braço atrofiado, ou com os dois braços atrofiados. E assim ela tem a oportunidade de resgate. Outras vezes, eu já usei o exemplo, e mais uma vez peço desculpas, mas vamos ter que repeti-lo, a criança que estava nos braços da mãe e que havia perdido os dois braços. Antebraço, antebraço e dor. Havia perdido os dois antebraços. Então não tinha os antebraços e não tinha as mãos. E sentia uma dor horrorosa. Chorava. E o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que é muito emotivo, também chorava junto. Até que chegou um ponto em que ele, não suportando, ele pediu a Deus que sustasse aquele sofrimento, que permitisse a morte daquela criança. E foi quando então o irmão Emmanuel apareceu e disse, e ainda vai perder as duas pernas. É só questão de pouco tempo. Mas por que, meu irmão? Porque ele já fugiu várias vezes da vida, não suportando a sua existência corpórea por causa dos sofrimentos que ele mesmo criou para si, e ele vai querer usar as pernas para se atirar no primeiro precipício quando tiver oportunidade. Então aquilo, meus irmãos, que às vezes parece um mal, é um bem. Eu não sei se eu estou dentro do tema ou fugindo do tema proposto por vocês. Mas, na verdade, é uma retificação, sim. É uma reparação, sim, mas perante nós mesmos, né? Como disse o nosso irmão, que entrou no... Eu acho que é chata a expressão que a gente usa, né? E registrou para vocês a opinião dele, que foi reforçada pela nossa irmã Cláudia. Então, também o nosso pensamento repercute. Os grandes crimes, basta nós examinarmos, meus irmãos, os grandes crimes que fazem parte da história da humanidade e que fazem parte da história dos dias atuais, vejam só o futuro que essas almas estão criando para si. Especialmente no campo da pedofilia, mas que coisa mais triste. A gente saber que existem obsessores que pela culpa e pela invigilância da pessoa encarnada tomam conta, e ela não é induzida, ela pratica, mas reforçada na sua atitude por eles, os obsessores, crimes hediondos, como o caso dessa pessoa que num dia desses foi presa e que usou, magoou sexualmente meninas de menor idade, entre 8, 9, 10 anos, que eram primeiro sua filha, depois suas netas, e foi preso, e foi comprovado que tudo era verdade. Mas que futuro essa pessoa vai ter para si? E depois essas pessoas nascem e têm necessidade de esquecer do seu passado. Porque se começa a lembrar-se do seu passado, a pessoa vive mergulhada no remorso e ainda poderá aumentar mais as proporções das suas imperfeições. Aqueles que se identificassem como inimigos e agora precisam ser irmãos, iriam se odiar mais ainda. Mas aí então nessa ignorância e nesse esquecimento protestam contra a justiça divina, achando que Deus é mau, quando na verdade Deus é amor. E Jesus foi o grande médico das almas, que agiu e prossegue agindo para a cura das nossas almas. Sim, professor João, ficou perfeito. Inclusive, o chat é o nosso bate-papo aqui, que o pessoal entra na internet não só ouvindo, mas interagindo, colocando. E o Toninho coloca, muito bem, professor, nada é definitivo no comportamento humano.
já que exercitamos o livre-arbítrio. Um espírito em provação, que fez louváveis planos para a vida presente, pode refugar o que planejou. Da mesma forma, um espírito em expiação pode experimentar um despertamento da consciência, dispondo-se a enfrentar suas dores com dignidade, buscando o melhor. Esse é um grande irmão. É um irmão espírita, é da nossa crença, com certeza. Sim, o Toninho já participou conosco também do Conversando, e agora por problemas de horário e tudo mais, ele participa através do chat, mas ele sabe que assim que ele puder estar retornando, nós estaremos felizes com o retorno dele. Que bom, um abraço fraterno para esse irmão. Então, não sei se o Donizete tem mais alguma coisa para colocar. Cláudia, o professor Joel ficou muito feliz trazendo exemplos práticos, colocando toda essa teoria de uma forma prática que a gente entende o que realmente acontece. Que todas as ações, na verdade, elas não se refletem só no corpo, né? Tudo começa... Exato. É o primeiro espírito. Vai se autotransformando, né? Porque se ele perdesse pela sua maldade o seu espírito, ele ficaria um ovoide. Mas nesse ovoide estarão presentes os registros do planeta Terra, vamos dizer assim. Para não termos a pretensão de que somos os seres mais perfeitos do universo, e com certeza não somos. É muito bom, professor Joel. Nós vamos então agora passar. Nós é que agradecemos poder compartilhar, o senhor estará aqui conosco compartilhando todo o ensinamento. Então agora a gente vai pedir para a Cláudia preparou umas considerações finais, ou seja, tipo um resuminho de tudo o que foi tudo importante, mas de uma forma mais resumida, né, em alguns minutos, os assuntos abordados. Logo após, a gente a Cláudia passa depois para o Donizete, que fará a nossa prece de encerramento. Só que antes, o Toninho pergunta: professor, miséria é expiação? Como é que é? Miséria é expiação? É a prova da pobreza. Quem no passado fez mau uso da riqueza, e por isso que Cristo tanto falava dos ricos, porque eles haviam tornado-se ricos à custa da ética triste que a história registra, né? Que era através do ataque, através do saque, através da escravidão. Todos terão que responder, não só pelos seus atos, porque a semeadura foi livre e a colheita será obrigatória, e muitos de nós que não soubemos do nosso passado empregar os bens de maneira fraterna, de maneira sábia, coerente, dentro dos parâmetros dos ensinamentos de Cristo, temos a prova da pobreza, e a pessoa luta e quer ser rico e não consegue nunca através do seu trabalho. Eu conheço um irmão que era maiores espíritos aqui que eu aqui, ele disse que quem nasceu para ser vintém, não adianta querer ser 1000 réis, porque ele era do passado, do tempo dos réis, e dos vinténs. Então, a pessoa traz o destino. Mas, professor... Sim. Mas, professor, pode não ser uma expiação, pode ser uma prova como naquele sentido que nós estávamos conversando, no sentido de querer uma evolução, uma depuração do seu espírito, não porque tenha um passado, uma causa anterior que tenha causado esta situação, não é verdade? Pode ser uma prova ou uma expiação, a gente nunca sabe, né? Depende da situação. Nunca se pode particularizar. Lembremos-nos de São Francisco de Assis, que é tão lembrado na doutrina espírita também. Esse trouxe a prova da pobreza para usá-la como exemplo, até mesmo como meio de referência e ensinamento para os ricos, gananciosos, exploradores do passado e até da própria religião, que era a dominante na sua época e que agora ainda está tentando reparar pelo passado. Né? Então, na verdade, tem sim. Tem espíritos grandiosos e sábios que nascem para ser pobres, e foi um exemplo que eu trouxe agora há poucos momentos, porque esta pessoa foi um dos maiores espíritas de Santa Cruz e propiciou educação de alto nível para todos os seus filhos por
que eram almas unidas pela afinidade, com todos os espíritos evoluídos, e que percorreram com a ajuda divina todos os caminhos, eram inteligentes, e todos têm um nível superior. Na atualidade, ele foi uma família, chefe de uma família muito feliz, dentro da pobreza, e deu um exemplo de humildade para tanta gente que se queixava às vezes da miséria e das necessidades. A minha irmã está com toda a vez. Temos que fazer essa colocação sempre, e que por falha minha não estava sendo feita. Que bom que tu me ajudasse. Isso aí, meu irmão. Imagina, professor, só complementando mesmo, que o senhor está falando, como sempre, tão bem que a gente só complementa. Está muito boa a tua voz agora, viu? Chegou bem clarinha. Tu corrigiste o que tinha. Mas se vocês quiserem finalizar, meu irmão. Foi o Skype, professor, eu não pude fazer nada não, ele que ficou bonzinho. Paulo, você pode passar então para as considerações? Posso sim, então vamos lá. Bom, então vamos às nossas considerações, na verdade é um pequeno resumo do que a gente abordou hoje aqui, né? E então a gente sabe que há muitas coisas na nossa existência que fogem à nossa compreensão, a gente não sabe de onde vem, por quê, como ocorre, devido até mesmo que quando a gente encarna, a gente se esquece, na verdade a gente adormece os nossos conhecimentos, os nossos acontecimentos, para não interferir nesta nossa jornada, nesse novo corpo, nesse novo papel que a gente está desempenhando, digamos assim. E, por exemplo, enfermidades tão cruéis em crianças recém-nascidas, crianças que nascem com microcefalia, crianças que nascem com macrocefalia, né? Ou mesmo sem cérebro, crianças que nascem sem ouvir, paralíticas, enfim. E a gente para refletir o porquê de tanto sofrimento com um serzinho que mal chegou ao mundo, porque geralmente isso já ocorre logo que nascemos, né? São verdadeiros anjinhos que a sua mãe tem nos braços e, no entanto, marcado por gravíssimas enfermidades, patologias ou deformidades, né? E essas situações a gente vai encontrar a compreensão através das leis de Deus, e muitas vezes as pessoas começam a pensar que, assim, esse Deus é tão perfeito, por que ele faz isso? E muitas pessoas ficam até sem crer mais em Deus, ou achar que Deus não é bondoso, justamente por causa dessas posturas. Mas só que o que a gente pensa é o seguinte: por que seria impossível a gente admitir que Deus é justo, amoroso, bom, paternal de toda a humanidade, admitindo a unicidade da vida? A gente chega na Terra uma vez só, se for assim, a vida não mereceria ser vivida. Logo, nós temos que pensar na reencarnação, que nós temos um passado, não um passado de ontem, mas um ontem de uma outra encarnação, né? E o que acontece às vezes é que falta ainda esse olhar de entendimento e compreensão, que nós não estamos aqui na Terra na primeira vez, nem uma última vez. Admitimos sim que as almas voltam para habitar novos corpos, para viver novamente aqui no orbo terrestre, esses novos corpos humanos, e nesses corpos é que a gente vai ter que dar conta de arrumarmos o nosso passado, que a gente viveu em outro corpo, né? Porque muda o papel, muda o corpo, mas a persona é a mesma, né? Que nós somos um complemento de todas as encarnações. Diante dessas situações, nós temos que admitir que não existe uma única existência na Terra, não existe uma única vida aqui. E o nascer do espírito, essa é a renovação que o corpo físico nos permite viver, que estamos no corpo físico para aprender a iluminar o espírito, para trabalhar na questão da alma. Então, aqueles equívocos, os erros que cometemos, insistimos em outras vidas, em outras existências, não se apagam. Mas foi uma outra pessoa que viveu esse passado? Sim, foi uma outra pessoa, o mesmo indivíduo, o mesmo espírito. A pessoa, a personalidade, é chamada persona, que na verdade é o personagem. Em cada existência, nós mudamos de face, nós mudamos de personagem, mudamos a personalidade, mas é o mesmo indivíduo.
mudando somente é como se a gente trocasse de roupa, mas a gente não deixa de ser o que somos. Então, os erros que a gente cometeu no passado, eles voltam conosco. Estamos de roupa nova, sim, mas a alma é a mesma, e nós temos que dar conta disso. E isso vale também para os nossos acertos, viu? Não é só para as nossas falhas que a gente vem, não. Essa bagagem, digamos assim, ela vale também para os nossos acertos. E assim a sociedade vai se desenvolvendo. Os nossos acertos, como é que eles são vistos? Pelos progressos. Já temos, por exemplo, a luz elétrica, já vem o mundo da informática, já temos os remédios, as vacinas, casas mais confortáveis, mais seguras. Isso é a somatória da nossa evolução, né? Não só das falhas, né? Então, mas também os erros cometidos, eles vêm, a gente sabe que eles terão que ser pagos. Então é importantíssimo a gente perceber que aqui na Terra, ela é escola, mas ela é hospital e também muitas vezes penitenciária. Então a gente precisa vir para reparar. Então a justiça, quem, por exemplo, passou pela justiça no passado, que foi esperto, que deu uma escapulida da lei humana, mas da lei divina não sofre. Não sofre, não, perdão, não escapa. E logo a Terra, a nova reencarnação, vai vir como um presídio. Todos aqueles que criaram patologias nas vivências desorganizadas do seu passado, que se encheram, por exemplo, que nem o professor falou, de drogas, de excessos, e infelicitaram a vida, e morreram até mais cedo, desencarnaram mais cedo, eles vão voltar à Terra, e a Terra aqui sim vai ser como um hospital. De qualquer maneira, seja uma escola, um hospital, uma oficina, e na verdade a Terra representa o nosso campo abençoado de oportunidades. Tanto quanto nós temos explicações na atualidade, essas explicações estão no passado, nas coisas que nós fizemos positivas ou negativas. Nós estamos aqui nascidos de novo, como lembra o nosso Mestre Jesus. Quem não nascer de novo não progride, não avança, não melhora, não tem tempo para isso. No plano espiritual, nós temos ensinamentos, e na reencarnação é o momento da gente estagiar, ou melhor, a gente vai exercitar o nosso aprendizado no plano espiritual. O processo do crescimento espiritual, ele está associado à dor, ao sofrimento, de acordo, por exemplo, com o espírito André Luiz, que a dor ela pode ser vista sobre 3 aspectos. Dor expiação, que ela vem de dentro para fora, ou seja, ela vem de dentro da nossa alma, ela reflete no nosso corpo atual. Ela marca a criatura no caminho por séculos, e com as nossas falhas, que a gente vai trazendo e vai tendo novamente, e aí a gente vai contendo novamente, então vem essa dor de expiação. A dor da evolução, ela atua de fora para dentro, ou seja, para aprimorar o ser humano, não existe, não vai evoluir. Na dor de expiação, estão sempre o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa. Na dor da evolução, estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil. Enquanto a primeira, que é a expiação, é consequência de um ato, de uma falha, de um ato mau, a segunda, na verdade, ela representa um fortalecimento para a vida futura. E tem também a dor auxílio, que são as prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitar a queda num abismo, de uma criminalidade, seja como é mais frequente para o serviço preparatório para a desencarnação, a fim de que não sejam colhidos por surpresas arrasadoras na transição do desencarne. O infarto, a trombose, a hemiplegia, são enfermidades assim que infelizmente muitas vezes vêm como um auxílio, habilitando através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitado na verdadeira morada que é a vida espiritual. Mas, no entanto, muitas dessas dores, dessas aflições, elas nascem das atitudes de hoje, como a gente tanto conversou hoje, como as pessoas que, por exemplo, que não obedecem a lei do trânsito, que levam a ferimentos graves e muitas vezes a óbito, antecipado simplesmente pelo não cumprimento, não por estar espiando ou porque tem alguma coisa no passado, simplesmente porque não cumpriu a lei humana, não
não respeitou o semáforo, passou da velocidade, fez ultrapassagem, como a gente vê toda hora aí, ultrapassagem perigosa, e assim vai. Bebeu na direção. Então, nos adverte a ciência médica, por exemplo, que a utilização dos alcoólicos, de fumo, como o professor João falou, como o Doni falou, a gente prejudica o nosso corpo físico e serão aflições desnecessárias e a gente está originando no presente e logo a gente vai passar por uma aflição, por uma angústia que a gente não precisaria. Dessa forma, a gente pode concluir que as aflições decorrentes dos erros passados são inevitáveis no momento como reflexos naturais dos atos equivocados de ontem, mas as do presente a gente pode evitar agindo com discernimento e convicção sobre os reais valores da vida. Portanto, ninguém é culpado pelos dissabores que experimentamos, pois que durante 40 mil anos nós fomos totalmente livres para seguir os rumos que a gente escolheu. Se a gente não pode retroceder para modificar o ontem, temos plena condição de alterar o hoje, vivendo com equilíbrio dentro de padrões de dignidade, de honra, de altivez, para que a gente possa construir um novo amanhã, um alicerce novo. Por isso a importância da gente estudar os livros doutrinários, do nosso momento aqui agora, da gente estar estudando, porque quanto mais estudamos e compreendemos, mais vai crescer essa compreensão, o entendimento das nossas vicissitudes. Essa nossa doutrina, a gente sabe que ela é bendita e ela abre a nossa mente, o nosso coração. Na verdade, ela tira o véu dos nossos olhos para que a gente enxergue a verdade, né? Quando a gente compreende e aceita a lei da reencarnação, a gente alcança a paz, a gente exercita a resignação, pois só ela explica as causas de determinados sofrimentos aparentemente injustos e, portanto, difíceis de serem aceitos. E só ela nos mostra a perfeita justiça de Deus, sempre presente a ação do livre-arbítrio na escolha das reações às vicissitudes da vida. Compreendendo assim essas vicissitudes, elas se constituem no tratamento adequado dos espíritos às leis do bem. Quanto mais a gente entender os mecanismos das leis divinas, mais fortalecendo dentro de nós a certeza da existência do nosso Pai, do nosso Criador, ou seja, de Deus, né, absoluto nos seus atributos do amor, da justiça, da sabedoria, e mais vai crescendo dentro da gente a confiança em nós e também na humanidade, permitindo assim a gente entender o presente, mesmo esse presente que muitas vezes é tão dificultoso, mas como necessário também a aquisição da perfeição, da felicidade, um destino glorioso de todos nós, que a gente sabe que é o nosso caminho, e o que vale é o esforço da gente viver de acordo com as leis divinas. Bom, essa foi a minha consideração. Agora, não sei se alguém vai querer complementar mais um pouco, alguma coisa, senão vamos à prece, né, Cris? Sim, vamos passar para os episódios agora. Você já colocou bem, Cláudia. O professor Joel tinha colocado, o Doni também fez 2 excelentes colocações. O pessoal do chat nos auxiliou também, o Toninho colocou coisas importantes. Vamos então agora passar para a oração final que será feita pelo Donizete. Aproveitamos para desejar uma boa semana a todos, muita paz, muita luz, que tenhamos a certeza de que estamos cada dia mais procurando ser melhores. Donizete? Oi, então vamos à prece de encerramento. Vamos serenando nossas mentes, pensamento em Deus, em Jesus, agradecendo aos espíritos da colônia Recanto de Irmãos e de outras colônias, como Nosso Lar, Colônia da Redenção, Colônia Amigos da Dor, Colônias da Regeneração, Colônia Arco-Íris, Colônia Raios do Amanhecer, Colônia das Águas e etc. Senhor, obrigado por mais essa noite de aprendizado. Permita que nós, na nossa pequenez, sejamos abençoados com o Teu Evangelho, nos tornando pessoas de conhecimento nas Tuas leis, e que sejamos humildes em relação àqueles que desejam aprender. Que não nos tornemos pessoas orgulhosas e egoístas no ensinamento do amor. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. A Rádio Luz Espírita apresentou programa Conversando o Evangelho. Uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespírita.org.br